Um estudo surpreendente realizado pelo New York Times revelou que a fonte que escolhemos pode influenciar a percepção dos argumentos. Os pesquisadores descobriram que os leitores tendiam a concordar mais com afirmações escritas na elegante fonte Baskerville do que com fontes mais divertidas, como a Comic Sans. Esse fenômeno interessante destaca não apenas as diferenças estéticas entre as fontes, mas também seu impacto psicológico. A Baskerville, conhecida por seu estilo clássico e refinado, parece transmitir confiança. Por outro lado, a Comic Sans, frequentemente associada a situações informais e cotidianas, pode ser vista como menos confiável. Portanto, ao criar mensagens ou argumentos, a fonte que você escolher pode desempenhar um papel sutil, mas poderoso, na persuasão do seu público. Na próxima vez que você ler um artigo ou um ensaio persuasivo, preste atenção na fonte. Talvez ela esteja influenciando seus pensamentos mais do que você imagina. Incrível, mas a saliva de morcegos vampiros pode salvar vidas. Esse fato interessante destaca uma substância única encontrada na saliva desses morcegos, o desmopla, um anticoagulante natural. Cientistas descobriram que essa molécula pode ajudar a prevenir a coagulação do sangue, tornando-se potencialmente valiosa para o tratamento de vítimas de AVC. Como cada minuto conta durante um AVC, os pesquisadores estão estudando uma versão sintética do desmopla para descobrir se ela pode prolongar o tempo para um tratamento eficaz. Mantendo o fluxo sanguíneo no cérebro por mais tempo, esse tratamento pode levar a melhores resultados de recuperação para os afetados por AVC. A ideia de usar substâncias de origem animal na medicina não é nova, mas as novas propriedades da saliva de morcegos vampiros oferecem uma visão fascinante do mundo selvagem das inovações científicas. Será que a saliva desse morcego realmente contém a chave para um avanço na ciência médica? É verdade que George Lucas gravou sua tosse? Durante as filmagens de A Vingança do Sith, o famoso diretor encontrou uma maneira única de contribuir para a sonorização de seu filme. George Lucas, conhecido por sua criatividade, decidiu usar sua tosse como efeito sonoro para o personagem sombrio do General Grievous. Ao gravar essa tosse simples, mas marcante, Lucas adicionou autenticidade e personalidade a Grievous, que é um vilão cruel na saga Star Wars. Essa decisão inusitada destaca a abordagem prática de Lucas na criação de filmes, combinando experiências pessoais com elementos cinematográficos. Mostra como até os menores detalhes podem impactar a presença de um personagem na tela, tornando-o mais memorável para o público. Muitos fãs apreciam essas histórias de bastidores que aprofundam sua conexão com filmes icônicos. Quem diria que uma tosse poderia se tornar uma parte tão importante de uma galáxia muito, muito distante? Você já viu geleiras azuis? Essas maravilhas naturais e incríveis podem ser encontradas em lugares como o Alasca, a Groenlândia e partes da Patagônia. A impressionante cor azul não é apenas para embelezar. Ela surge de um processo único relacionado à luz e ao gelo. Quando as geleiras se comprimem, elas capturam bolhas de ar, e esse processo muda a forma como a luz passa pelo gelo. Quando a luz solar atinge essas enormes formações, ondas longas de luz, como vermelho, laranja e amarelo, são absorvidas, enquanto ondas curtas, especialmente as azuis, são dispersas e refletidas de volta para nossos olhos. Essa cor azul vibrante pode variar de um ciano suave a um azul profundo, dependendo da espessura do gelo e do ambiente ao redor. Embora essas geleiras sejam fascinantes, elas também são frágeis. A mudança climática está causando o derretimento rápido de muitas regiões glaciais, ameaçando não apenas sua beleza, mas também os ecossistemas e os níveis do mar em todo o mundo. Portanto, se você tiver a oportunidade de ver uma geleira azul, não é apenas um prazer visual. É um lembrete do frágil equilíbrio do nosso planeta. Como podemos ajudar a proteger essas vistas incomuns? Em Hartford, Connecticut, a publicidade com balões é realmente proibida. Essa regra incomum foi criada para aumentar a segurança, já que balões voadores podem distrair motoristas e representar um perigo nas estradas. Imagine que você está dirigindo e, de repente, é distraído por um balão colorido anunciando um evento local. As autoridades da cidade acreditam que essas distrações podem causar acidentes, por isso essa regra foi implementada. Em vez de balões, os organizadores de eventos devem usar cartazes e placas para divulgar suas atividades. Essa mudança não só torna as ruas mais seguras, mas também ajuda a controlar o lixo, já que os balões podem facilmente se tornar resíduos.
Embora isso possa parecer estranho à primeira vista, a abordagem de Hartford reflete a preocupação com a segurança dos cidadãos e a limpeza da cidade. Então, da próxima vez que você planejar um evento nesta linda cidade, não se esqueça de deixar os balões em casa. Um fato incrível sobre a cidade de Kowloon Wald, em Hong Kong. Esta obra-prima urbana é um labirinto único de edifícios que você nunca viu antes. Imagine arranha-céus e estruturas empilhadas, criando um contorno visualmente caótico, mas fascinante. Os designers criaram de forma genial espaços sobrepostos, oferecendo uma combinação de áreas residenciais e comerciais em um só lugar. Ao caminhar por suas ruas labirínticas, você pode descobrir cafés e lojas escondidos entre as altas fachadas. Kowloon Wald não é apenas um lugar para viver, é uma experiência imersiva, onde o design desafia nossa percepção da arquitetura urbana. Os edifícios sobrepostos representam uma abordagem moderna à vida na cidade, destacando a eficiência e a criatividade em um espaço limitado. Embora à primeira vista possa parecer confuso, o planejamento incentiva a exploração e cria um senso de comunidade entre os moradores. Na próxima vez que você estiver em Hong Kong, não perca a oportunidade de passear por Kowloon Wald e ver por si mesmo este extraordinário labirinto urbano. Você sabia que os chimpanzés riem quando são cossegados? Esse comportamento brincalhão mostra o quão próximos estamos dos nossos primatas. Pesquisas indicam que, quando são cossegados, os chimpanzés emitem sons alegres, semelhantes ao riso de crianças. Esse fenômeno incrível nos lembra que o riso não é apenas uma característica humana. Essa expressão de alegria é encontrada em várias espécies, destacando a profunda conexão emocional no mundo animal. Os chimpanzés usam o riso para fortalecer os laços sociais, o que aumenta a amizade em suas comunidades, quando eles se envolvem em atividades brincalhonas, como cócegas. Isso promove confiança e cooperação entre os indivíduos. Essas interações encantadoras nos dão uma visão das raízes evolutivas do riso, sugerindo que ele pode ter desempenhado um papel importante na sobrevivência de nossos ancestrais. Imagine como deve ser divertido fazer cócegas em um chimpanzé e ouvir seu riso contagiante. Não é incrível saber que temos características tão maravilhosas em comum com nossos primatas? E se Johnny Bravo fosse apenas um projeto escolar? Esse personagem querido do Cartoon Network começou como o trabalho de conclusão de curso de um estudante de animação chamado Van Partible. E imagine, um jovem artista inspirado pelo lendário Elvis Presley combina a carisma de uma estrela do rock com um estilo cômico único. A personalidade vibrante de Johnny, com seu corpo musculoso e seu cabelo característico, rapidamente conquistou o coração do público. Depois que Van apresentou sua ideia na sala de aula, chamou a atenção de seu professor e, em seguida, dos executivos da Hanna-Barbera. Eles viram potencial para algo grandioso e aprovaram o desenvolvimento de uma série completa, transformando um projeto escolar em um fenômeno cultural. Johnny Bravo estreou na TV em 1997 e se tornou famoso por suas aventuras engraçadas e mal-entendidos com mulheres. Suas falas e músicas marcantes o tornaram uma figura imortal na animação. Não é incrível como um simples projeto escolar pode se transformar em um personagem amado por várias gerações? Você já se perguntou por que as vacas têm um olfato incrível? As vacas possuem um olfato extraordinário que lhes permite detectar cheiros a até 6 milhas de distância. Essa habilidade poderosa é essencial para a sua sobrevivência. Imagine poder sentir o aroma de uma grama deliciosa a muitos quilômetros. É como ter acesso a um jantar gourmet a qualquer momento. As vacas usam esse olfato aguçado para encontrar comida e identificar ameaças em seu ambiente, o que as ajuda a se orientar nos pastos. Também é uma ferramenta de comunicação. Elas conseguem reconhecer os cheiros umas das outras, o que as ajuda a se aproximar no rebanho. Essa capacidade excepcional destaca a importância do olfato no mundo animal, mostrando como diferentes espécies se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma vaca, lembre-se, elas não estão apenas mastigando grama, também estão em uma aventura fascinante de cheiros. Você já se perguntou por que os relógios são adiantados na primavera? A Alemanha foi o primeiro país a adotar o horário de verão em 1916, como uma solução criativa necessária durante a Primeira Guerra Mundial. O principal objetivo era economizar combustível, já que os recursos eram escassos e cada gota contava.
Ao adiantar os relógios, as pessoas podiam aproveitar mais a luz do dia à noite, reduzindo a necessidade de iluminação artificial. Essa ideia inovadora se espalhou rapidamente para outros países, levando a diferentes adaptações ao longo do tempo. Hoje, muitos lugares ainda seguem essa prática, geralmente começando na primavera e terminando no outono, para aproveitar as longas horas de luz. No entanto, vale ressaltar que nem todos os países participam disso, e alguns até aboliram essa mudança. Então, da próxima vez que você adiantar ou atrasar o relógio, lembre-se do contexto histórico que fez dessa mudança de horário parte da nossa vida. Acredite ou não, existem quase 50 mil espécies de aranhas. Esse número impressionante mostra que há um mundo inteiro de aranhas, mas classificá-las não é tão simples. Desde 1900, cientistas tentam organizar as aranhas, e essa classificação muda constantemente à medida que novas espécies são descobertas e nosso entendimento se aprofunda. Mais de 20 sistemas de classificação concorrentes foram propostos, o que gera confusão com nomes e categorias, até mesmo para os especialistas. Sempre que a análise de DNA avança, novas informações sobre as relações entre as aranhas surgem, muitas vezes levando a uma revisão da classificação das espécies existentes. Essa pesquisa contínua não apenas revela a diversidade das aranhas, mas também destaca a importância de preservar seus habitats, especialmente quando muitas espécies enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas e à perda de habitat. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se, há muito mais nela do que parece à primeira vista. Você vai se surpreender. Japão cria réplicas alimentares. Kushihama, uma cidade encantadora no Japão, é famosa por produzir algumas das réplicas alimentares mais impressionantes do mundo. Os artesãos aqui são verdadeiros artistas, utilizando uma mistura de materiais como cera, resina e silicone para criar pratos realistas que parecem quase verdadeiros. Essas réplicas vibrantes, conhecidas como sanperus, são importantes para os restaurantes e frequentemente exibidas nas vitrines para atrair os passantes famintos com uma prévia tentadora do menu. Desde tigelas fumegantes de ramen até sushi requintado e sobremesas apetitosas, a atenção aos detalhes é simplesmente incrível. O processo envolve um trabalho meticuloso, onde cada textura e cor é aperfeiçoada para que a comida falsa pareça deliciosa. Os visitantes de Kuchihama frequentemente se surpreendem com esse aspecto único da cultura japonesa, onde a criatividade se encontra com a arte culinária para aprimorar a experiência gastronômica. Você já viu algo tão realista que precisou olhar 2 vezes? Você já pensou na quase venda do Google? No início, o Google era uma jovem empresa de tecnologia, cheia de ideias inovadoras e grande potencial. No final dos anos 1990, seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, consideraram vender sua criação para a Excite, um popular motor de busca da época. Eles achavam que poderiam vender o Google por menos de $1 milhão, uma quantia que hoje parece incrivelmente baixa, considerando seu valor atual. No entanto, a Excite rejeitou essa oportunidade, perdendo um negócio que poderia ter mudado o cenário da internet. Esse momento é frequentemente visto como uma das maiores oportunidades perdidas na história da tecnologia. Imagine se a Excite tivesse aceitado a compra. Em vez disso, o Google rapidamente se tornou uma das empresas mais influentes do mundo, mudando a forma como buscamos e acessamos informações. É surpreendente pensar em como o setor de tecnologia poderia ser diferente se a Excite tivesse percebido o valor que o Google teria. Então, quais lições podemos aprender com essa história sobre a importância de aproveitar as oportunidades? Um fato interessante sobre a origem da PepsiCo. Em 1965, a PepsiCo surgiu da fusão de 2 gigantes, Pepsi-Cola e Frito-Lay. Essa união estratégica criou uma empresa poderosa que transformou a indústria de alimentos e bebidas. Hoje, a PepsiCo é uma das maiores corporações do mundo, oferecendo uma variedade de produtos, incluindo marcas conhecidas como Doritos, Tropicana, Gatorade e Lay's. O sucesso da PepsiCo não se limita a refrigerantes. Abrange uma ampla gama de lanches e bebidas que agradam milhões. O espírito inovador da empresa é a base de muitos lançamentos de produtos e campanhas de marketing que ressoam com consumidores em todo o mundo. Você sabia que eles também se preocupam com a sustentabilidade para reduzir o desperdício de plástico? Esse compromisso com o meio ambiente mostra que a PepsiCo está se desenvolvendo não apenas como fabricante de bebidas. Com uma história tão rica e um futuro promissor, como você acha que eles continuarão a inovar?
Surpreendentemente, é um fato que a urina limpa de forma eficaz. Durante séculos, a urina teve um papel inesperado na manutenção da limpeza, especialmente na antiga Roma. Os lavadeiros profissionais da época descobriram que a amônia na urina podia remover manchas e desinfetar roupas de maneira impressionante. À medida que a urina se decompõe, ela produz amônia, um potente agente de limpeza que ainda é valorizado hoje em muitos produtos domésticos. Na movimentada Roma antiga, os lavadeiros coletavam urina de mictórios públicos, usando esse recurso natural abundante para lavar roupas de forma completa. Essa prática foi tão eficaz que persistiu até a Idade Média, demonstrando a sabedoria em utilizar soluções simples e disponíveis para problemas complexos. Imagine a surpresa dos entusiastas de lavanderia modernos ao pensar em usar um método de limpeza tão incomum. Embora nossos produtos de limpeza tenham evoluído, a abordagem romana destaca uma lição importante sobre criatividade e eficiência. A urina não era apenas eficaz, mas também econômica, sendo gratuita e abundante. Então, da próxima vez que você estiver prestes a usar um limpador comercial, reflita sobre as técnicas inovadoras de limpeza dos antigos romanos. Talvez a simplicidade tenha seus próprios méritos. Por que o Grand Canyon impressiona a todos? É uma maravilha natural incrível, localizada no Arizona e Utah, que chega a mais de 1.800 metros de profundidade em alguns pontos. Imagine-se na beira, olhando para o enorme abismo esculpido ao longo de milhões de anos pelo implacável fluxo do Rio Colorado. É difícil compreender as enormes dimensões do Grand Canyon. Ele se estende por cerca de 445 quilômetros de comprimento e até 29 quilômetros de largura. Cada camada de rocha conta uma história sobre a Terra, revelando fósseis e depósitos antigos que datam de quase 2 bilhões de anos. Ao visitar este lugar, trilhas como a Bright Angel Trail oferecem vistas deslumbrantes e uma experiência próxima do terreno áspero do cânion. Além disso, o ecossistema diversificado do cânion abriga mais de 1.500 espécies de plantas, vários mamíferos e inúmeras aves. Ao observar o nascer do sol colorindo suas paredes com tons vibrantes ou explorar suas trilhas sinuosas, o Grand Canyon captura o coração e a mente. Você já sentiu a emoção de estar sobre uma obra-prima geológica tão incrível? O que significa o nome? Kiwi é uma ave, símbolo da Nova Zelândia. Muitas pessoas podem pensar que o apelido kiwi para os neozelandeses está relacionado com a fruta saborosa, mas não é bem assim. Na verdade, esse termo carinhoso se refere a uma ave única e não voadora, nativa da Nova Zelândia, que se tornou um símbolo nacional. Os kiwis são pequenos, marrons e têm aproximadamente o tamanho de uma galinha, mas se destacam pelo bico longo e olfato aguçado. Essa ave é parte essencial da identidade da Nova Zelândia, refletindo a rica diversidade animal e o patrimônio cultural do país. Curiosamente, os kiwis são criaturas noturnas, o que significa que são ativos à noite, procurando insetos e vermes. Quando os neozelandeses adotaram o kiwi como símbolo, isso destacou sua conexão com a terra e o meio ambiente. Então, da próxima vez que você ouvir alguém sendo chamado de kiwi, lembre-se de que é uma forma carinhosa de se referir a essa incrível ave, e não a uma fruta deliciosa. Não é incrível? Fato incrível da história da NBA. Em 1950, Chuck Cooper se tornou o primeiro jogador afro-americano escolhido pela NBA, juntando-se ao Boston Celtics. Esse momento marcante foi não só uma conquista pessoal, mas também um símbolo de mudança no esporte profissional. A habilidade de Cooper em driblar encantava o público e mostrava seu talento em quadra. Sua presença na NBA abriu portas para muitos jogadores que vieram depois, abrindo caminho para a diversidade em uma liga historicamente fechada. Apesar das dificuldades em sua carreira, a determinação e o talento de Cooper se tornaram um forte exemplo de perseverança. Hoje, seu legado é celebrado não apenas pela contribuição ao basquete, mas também pelo espírito pioneiro que ele representou, como sua trajetória inspirou futuros atletas. Por que Shirako atrai amantes da gastronomia? Shirako é uma iguaria única do Japão, cujo nome vem da expressão japonesa que significa filhos brancos, uma referência poética à sua natureza comestível. Este prato é composto por sacos de sementes macios e cremosos de peixes, geralmente de espécies como o bacalhau ou o peixe-anjo. Normalmente é servido cru ou levemente cozido e pode ser encontrado em bares de sushi
e restaurantes de alta gastronomia, onde encanta os clientes com sua textura delicada e sabor sutil do mar. Ao ser servido, parece pequenas bolhas brancas, convidando você a experimentar. Embora possa parecer estranho para alguns, muitos entusiastas da culinária apreciam sua riqueza, descrevendo a experiência como uma explosão de umami, um sabor intenso que é difícil de esquecer. Consumir shirako não é apenas experimentar um novo prato, é uma oportunidade de tocar uma parte da cultura japonesa que celebra as riquezas do oceano. Você está pronto para descobrir este tesouro do mar? Sim, os galgos são considerados os cães mais rápidos. Eles podem atingir velocidades incríveis, de até 70 km por hora. Esses cães têm uma história fascinante. Foram criados originalmente para caça e corridas, o que explica seus corpos esguios e pernas longas. Sua velocidade impressionante os ajuda a perseguir presas, mas não são apenas suas habilidades esportivas que os tornam especiais. Apesar de serem rápidos, os galgos são conhecidos por seu temperamento calmo e afetuoso. Quando não estão correndo, muitos deles adoram relaxar, como verdadeiros cães de sofá, o que os torna ótimos companheiros para as famílias. Essa combinação única de energia e tranquilidade fez dos galgos favoritos em muitos lares. Você já pensou em ter um desses cães incríveis? O que realmente causa nossos medos? Cerca de 9% dos americanos sofrem de fobias específicas, o que representa mais de 19 milhões de pessoas. Essas fobias podem variar de medos comuns, como aranhas ou altura, a medos menos comuns, como botões ou a cor roxa. Curiosamente, os adolescentes são ainda mais afetados. 15,1% deles relatam ter uma fobia específica. Essa alta prevalência pode estar relacionada a várias mudanças e pressões que os adolescentes enfrentam, incluindo problemas sociais e estresse escolar. As fobias podem atrapalhar a vida cotidiana, tornando ações simples opressivas. Muitas vezes, esses medos se desenvolvem na infância ou adolescência e podem persistir na idade adulta se não forem tratados. Tratamentos como a terapia cognitivo-comportamental mostraram ser eficazes, ajudando as pessoas a lidarem com seus medos. Você ou alguém que você conhece já enfrentou uma fobia específica? É fascinante pensar em como nossos mapas são atualizados, especialmente em lugares de difícil acesso. Você pode se surpreender ao saber que áreas inacessíveis de carro representam um desafio único para os serviços de mapeamento. Para enfrentar isso, eles contratam exploradores de mapeamento que se aventuram nesses terrenos desafiadores, com mochilas especiais que contêm câmeras. Esses corajosos indivíduos percorrem trilhas, parques e até áreas urbanas movimentadas, capturando milhares de imagens enquanto atravessam a paisagem. Essas imagens são então unidas para criar mapas 3D detalhados que refletem a verdadeira configuração do terreno. Essa abordagem inovadora garante que não apenas as estradas principais sejam documentadas, mas também os caminhos escondidos e rotas cênicas que poderiam ser negligenciados. Quando você usa seu aplicativo de navegação para encontrar novos lugares, lembre-se de que esses exploradores estão trabalhando incansavelmente nos bastidores, descobrindo vistas deslumbrantes e locais secretos que enriquecem sua jornada. O espírito aventureiro deles acrescenta profundidade à nossa compreensão do mundo, tornando nossa experiência de navegação emocionante e completa. Você consegue adivinhar o que desperta interesse no Olho do Saara? O Olho do Saara, ou estrutura de Richat, é uma impressionante maravilha geológica localizada no deserto da Mauritânia. Essa enorme formação circular tem um diâmetro de 40 quilômetros, tornando-a visível do espaço. Quando os astronautas olham para baixo, veem um gigantesco olho olhando para eles. Seus anéis concêntricos chamam a atenção e despertam a imaginação. Cientistas acreditam que essa formação é um domo geológico bastante erodido, mas sua forma única gerou muitas teorias. Alguns sugerem que são os restos de uma cidade antiga, enquanto outros acreditam que foi formada por um impacto de meteorito. Cada teoria adiciona um mistério a este monumento natural, fazendo muitos se perguntarem como a natureza consegue criar formas tão fascinantes. O Olho do Saara não é apenas uma maravilha visual, ele nos convida a explorar a geologia e a história, despertando questões sobre o passado do nosso planeta. O que realmente está deixando os fãs de futebol loucos? A introdução do sistema de assistência de vídeo para árbitros, ou VAR, deveria tornar o futebol mais justo, reduzindo o número de decisões controversas, mas acabou criando novos problemas.
Antes, os torcedores reclamavam de momentos perdidos durante os jogos, e agora, após rever os lances, os árbitros são duramente criticados por suas decisões. Imagine você na beira do seu assento em um momento tenso, e o jogo para enquanto o árbitro consulta o VAR. Essa pausa pode parecer uma eternidade, e muitas vezes deixa os fãs confusos se a decisão foi a certa. Embora o VAR tenha adicionado um elemento tecnológico ao belo jogo, os críticos afirmam que ele complica o fluxo e a emoção das partidas. Alguns torcedores valorizam a correção de erros, enquanto outros lamentam a perda de momentos espontâneos. O VAR realmente melhora o futebol ou criou mais polêmicas do que resolveu? O que realmente torna a Copa do Mundo de futebol tão popular? A Copa do Mundo não é apenas um torneio, é um fenômeno global que envolve bilhões de fãs. Acontece a cada 4 anos e mostra as melhores nações do futebol competindo pela glória. Este evento atrai uma enorme audiência, com cerca de 3,5 bilhões de espectadores acompanhando o torneio. A atenção aumenta à medida que as equipes lutam pelo prestigiado troféu, unindo diferentes culturas e criando um espírito de camaradagem entre os torcedores. Momentos icônicos como a mão de Deus de Diego Maradona e os gols impressionantes do Brasil ficaram para sempre na história do esporte. Em cada Copa do Mundo, vemos histórias incríveis de azarões e partidas inesquecíveis que mudam o curso da história do futebol. As redes sociais fervilham de emoções, enquanto os torcedores apoiam suas equipes, compartilhando sua paixão com muitos outros. Então, o que continua a fazer da Copa do Mundo o evento esportivo mais assistido do mundo? Você sabia que o T-Rex e o estegossauro nunca se encontraram? A verdade surpreendente é que esses dois dinossauros famosos viveram a milhões de anos de distância um do outro. O estegossauro habitou a Terra no final do período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás, enquanto o Tiranossauro Rex apareceu muito depois, no final do período Cretáceo, aproximadamente entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Isso significa que há uma diferença de 80 milhões de anos entre o estegossauro e o T-Rex. Na verdade, esse intervalo é até maior do que o tempo entre a existência do T-Rex e os dias atuais. É incrível perceber que, embora consideremos esses dinossauros clássicos, seus períodos na Terra nunca se sobrepuseram. Mas como era a vida durante esses milhões de anos entre eles? Diferentes plantas e animais prosperaram, enquanto os continentes se moviam e o clima mudava. Os dinossauros evoluíram, criando diversas espécies adaptadas às suas condições. Ao imaginar um mundo onde essas magníficas criaturas viveram em épocas diferentes, compreendemos melhor a vastidão da história e da evolução da Terra. Você consegue imaginar como uma vela pode te acordar? A ideia de um despertador teve muitas formas criativas ao longo da história, mas um dos designs mais antigos é realmente único. Imagine uma vela comum com alguns pregos cravados na lateral. Quando a vela queima, a cera derrete e, eventualmente, faz os pregos caírem. Quando os pregos batem em uma placa de metal embaixo, eles fazem um barulho alto que avisa que é hora de levantar. Esse design inteligente mostra como as pessoas eram inventivas na busca por soluções para problemas do dia a dia. É surpreendente pensar que, antigamente, uma simples vela era não apenas uma fonte de luz, mas também um dispositivo que ajudava as pessoas a manterem sua rotina. Esse despertador primitivo demonstra a criatividade humana e a necessidade de melhor gerenciamento do tempo. Desde esse simples mecanismo de vela até os modernos despertadores digitais que podem te acordar com sua música favorita, a evolução dos despertadores nos lembra de como nossas abordagens para medir o tempo mudaram ao longo dos anos. Você confiaria em uma vela para te acordar a tempo? Vamos revelar a verdade sobre o anol d'água. Esse incrível lagarto que vive na maior parte do continente americano tem uma forma única de sobreviver que o diferencia de muitos outros seres. O anol d'água consegue respirar debaixo d'água, criando sua própria bolha de ar. Quando ele mergulha, captura ar da superfície, formando uma pequena bolha que gruda em seu focinho. Essa adaptação permite que o anol d'água fique submerso por um tempo impressionante, ajudando-o a escapar de predadores ou a caçar sua comida. Sua habilidade de usar essa bolha de ar de forma eficaz significa que ele pode permanecer debaixo d'água, atendendo suas necessidades de oxigênio. Em um mundo onde muitos animais têm dificuldade para sobreviver na água, o anol d'água mostra como a natureza encontra soluções criativas para problemas do dia a dia. Então, da próxima vez que você pensar em lagartos, lembre-se do esperto anol d'água e sua super habilidade de respirar na bolha.
E se eu disser que a neve pode ser suja? A neve muitas vezes parece limpa e perfeita, cobrindo o mundo com um manto branco, mas na verdade pode conter poluentes do ar. Quando os flocos de neve se formam, eles atraem e retêm pequenas partículas como gases de escape de carros, emissões industriais e até poeira. Isso acontece porque os pequenos cristais de gelo têm uma superfície pegajosa, o que permite que se liguem a essas substâncias nocivas. Como resultado, a neve ao redor de estradas movimentadas ou cidades pode estar cheia de poluentes. Quando a neve derrete, esses poluentes podem infiltrar-se no solo e em corpos d'água, afetando o meio ambiente e a vida selvagem. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que o que parece uma maravilha inofensiva do inverno pode esconder perigos. Portanto, da próxima vez que você ver uma bela paisagem nevada, pense no que está escondido sob esse manto branco. Será que é tão limpo quanto parece? Você sabia que os recifes de corais são como florestas tropicais do oceano? Essas ecossistemas vibrantes, embora ocupem menos de 1% do fundo do mar, abrigam cerca de 25% de todas as espécies de peixes marinhos. Essa incrível diversidade biológica torna os recifes de corais essenciais para a saúde do oceano. Eles fornecem alimento, abrigo e locais para reprodução para muitos seres marinhos. Imagine peixes coloridos nadando rapidamente entre os corais ou tartarugas marinhas deslizando graciosamente sobre o recife. No entanto, esses lugares frágeis enfrentam sérias ameaças devido às mudanças climáticas, poluição e pesca excessiva. Proteger os recifes de corais não é apenas preservar peixes bonitos, é salvar todo o ecossistema marinho. Sem recifes saudáveis, muitas espécies de peixes podem desaparecer, afetando as fontes de alimento para milhões de pessoas e prejudicando a vida marinha. Não é importante que tomemos medidas para proteger esses tesouros subaquáticos. Fato surpreendente sobre Nagoro, o Vale das Bonecas. Esta vila japonesa única chama a atenção por ter mais bonecas em tamanho real do que pessoas de verdade. A artista local, Tsukimi Ayano, criou essas bonecas com carinho em homenagem aos antigos moradores, transformando a tranquila vila em uma obra de arte mágica. Cada boneca reflete a vida de seu protótipo humano, seja um agricultor trabalhando no campo ou uma criança brincando à beira do rio. Diante do problema da despovoação rural, essas bonecas se tornaram um símbolo de comunidade e memória, atraindo curiosos turistas de todo o mundo. Passear por Nagoro é como mergulhar em uma instalação artística viva, onde histórias habitam cada canto. Os visitantes não apenas admiram a arte, mas também refletem sobre questões mais amplas relacionadas ao encolhimento da população nas áreas rurais. O que te inspira nessa criativa homenagem ao passado? A Arca da Aliança está realmente escondida? A igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, Etiópia, é envolta em mistério e reverência. Segundo a tradição antiga, esta pequena capela abriga a Arca da Aliança, um artefato sagrado que, segundo a Bíblia, continha as tábuas originais com os 10 mandamentos. A história se torna ainda mais intrigante. Apenas um monge, o guardião escolhido, tem permissão para ver a arca, e ele vive em total isolamento. Após ser escolhido, ele deve permanecer no mosteiro por toda a sua vida, adotando o silêncio e a solidão, nunca saindo e não compartilhando detalhes sobre a arca. Esse mistério alimentou por séculos especulações e curiosidades sobre a verdadeira natureza e localização da arca. Será que este tesouro lendário realmente está na capela, protegido pelo voto de um único monge? A resposta continua a fascinar crentes e historiadores. Descubra o ponto único onde 4 fronteiras se encontram. Na África existe um lugar geográfico incrível conhecido como os 4 Cantos da África, onde se cruzam as fronteiras de 4 países: Zâmbia, Namíbia, Botsuana e Zimbábue. Esse lugar se destaca porque a maioria das fronteiras nacionais geralmente se encontra em grupos de 3. Estando neste ponto, os visitantes têm a rara oportunidade de estar em 4 países ao mesmo tempo, algo difícil de encontrar em outros lugares. O cruzamento dessas fronteiras reflete a complexa história do colonialismo e dos acordos territoriais na África. Cada país oferece sua própria cultura, paisagens e vida selvagem, tornando essa região um vibrante centro para viajantes e aventureiros. Imagine as histórias que você poderia contar ao estar na fronteira de 4 nações em um único passo. Você não gostaria de visitar um lugar tão único? Você sabia que o estresse mental pode aquecer seu cérebro?
Quando sentimos estresse, nosso corpo entra em modo de emergência. Essa reação, chamada de luta ou fuga, nos prepara para enfrentar ameaças. Curiosamente, o estresse mental realmente pode aumentar a temperatura do nosso cérebro. Isso acontece devido à liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que ativam várias funções do corpo. Você pode notar sintomas físicos como suor, especialmente em situações estressantes, como provas ou apresentações. Quando sua mente está a mil, seu corpo reage, às vezes fazendo você se sentir desconfortavelmente quente. Essa conexão entre estresse mental e sintomas físicos mostra o quão interligados estão nossa mente e corpo. É importante gerenciar o estresse com técnicas como respiração profunda ou mindfulness para manter a calma e a clareza. Lembre-se de que um cérebro mais fresco pode levar a um pensamento mais claro e melhores decisões, ajudando você a lidar com as fontes de estresse. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tente encontrar um momento para relaxar e diminuir sua temperatura mental. Você consegue acreditar na confusão com La La Land no Oscar? Na cerimônia do Oscar de 2017, ocorreu um erro inesquecível que chocou espectadores em todo o mundo. Enquanto a tensão aumentava, os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram que La La Land havia ganhado o prêmio de melhor filme. Os atores e a equipe subiram ao palco, prontos para celebrar seu momento de glória. No entanto, logo ficou claro que eles receberam um envelope errado. Após uma breve pausa tensa, ficou evidente que o verdadeiro vencedor era Moonlight, uma tocante história sobre identidade e amor. Essa confusão destacou não apenas a tensão do Oscar, mas também a importância da precisão em eventos ao vivo. O público e os participantes ficaram em choque, e as redes sociais explodiram com reações. Esse incidente nos lembra da imprevisibilidade das cerimônias de premiação e de como a televisão ao vivo pode ser emocionante. Ele gerou discussões tanto sobre os filmes quanto sobre a pressão da fama. Por que você acha que momentos como esse permanecem conosco por tanto tempo após acontecerem? Você já ouviu falar da banda Postal Service? Essa banda única recebeu seu nome de uma forma bem criativa. Em vez de ensaiar juntos em uma sala, os integrantes trocavam músicas pelo correio, usando o serviço postal dos Catch Oyakuni, USPS. Imagine enviar sua música pelo correio. Esse método pode parecer antigo, mas permitiu que cada membro trouxesse seu estilo e ideias, resultando no som marcante pelo qual a banda é conhecida hoje. Ao trocar gravações, os artistas colaboravam à distância, mostrando que não é necessário estar no mesmo lugar para criar uma música incrível. O uso inovador do correio não só definiu seu processo, mas também se tornou parte de sua identidade, tornando suas canções pessoais e conectadas a uma época diferente de comunicação. Então, da próxima vez que você ouvir a música deles, pense em como essas faixas viajaram pelo sistema postal, superando distâncias e dando vida às suas melodias. Que história inspiradora sobre criatividade e trabalho em equipe! Você sabia que Celsius e Kelvin estão interligados? As escalas de temperatura Celsius e Kelvin são importantes na ciência, especialmente na física e na química. Celsius é usado no dia a dia. A água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Já os cientistas preferem Kelvin, especialmente ao falar sobre conceitos como zero absoluto, o ponto onde as partículas têm o menor movimento térmico. Curiosamente, há uma relação matemática simples entre essas escalas. 0 graus Celsius é igual a 273 de 15 Kelvin. Isso significa que, para converter Celsius em Kelvin, basta adicionar 273,15. Essa conversão é importante para cálculos científicos, pois Kelvin fornece um ponto de partida absoluto, facilitando a descrição do comportamento dos gases ou das condições no espaço. Quem diria que um número simples poderia conectar conceitos tão importantes? Vamos revelar a verdade sobre a dança do YMCA. Essa dança icônica tem uma origem inesperada, ligada a um divertido mal-entendido. Tudo começou durante o programa American Bandstand, onde o grupo Village People apresentou sua animada música YMCA. Os espectadores, cheios de entusiasmo e vontade de participar, entenderam errado a coreografia original do grupo. Em vez de apenas repetir os movimentos, começaram a formar as letras com as mãos, transformando a apresentação em um show vivo e interativo. O que começou como uma dança simples se tornou um verdadeiro fenômeno.
Pessoas de todas as idades adoravam formar as letras IMCA em festas, casamentos e eventos esportivos. A energia dessa dança rapidamente se espalhou, e hoje ela é parte essencial das celebrações ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que um pequeno erro levaria a uma dança tão memorável? Imagine um mundo coberto de ouro. A crosta terrestre contém uma quantidade incrível de ouro, suficiente para cobrir todo o planeta, se conseguíssemos extraí-lo. Cientistas estimam que há cerca de 19 trilhões de toneladas de ouro sob nossos pés. Esse metal precioso não fica parado. Ele está principalmente em rochas e minérios, o que dificulta sua extração. Ao longo dos milênios, o ouro fascinou as pessoas, simbolizando riqueza, poder e beleza. Desde antiguidades até dispositivos eletrônicos modernos, o ouro desempenha um papel enorme em nossas vidas. Sua raridade e propriedades únicas o tornam indispensável em setores como tecnologia e medicina. Então, embora seja improvável que cobramos a Terra de ouro em breve, saber que ele está lá embaixo acrescenta um pouco de brilho à história do nosso planeta. Quais outros mistérios a Terra esconde sob a superfície? Muitas pessoas não sabem disso sobre suas orelhas. O nariz e as orelhas dos seres humanos continuam a crescer ao longo da vida devido à cartilagem, um tecido flexível que não para de se expandir com a idade, enquanto a maioria das partes do corpo, como braços e pernas, crescem até a idade adulta. Nariz e orelhas seguem seu próprio caminho. É surpreendente, mas a cartilagem tem uma característica única. Ela pode continuar a se esticar e mudar de forma ao longo do tempo. Isso significa que, com a idade, você pode notar que suas orelhas ficam maiores e o nariz um pouco mais baixo. Esse fenômeno surpreende muitos e pode parecer um pouco estranho. Na verdade, na velhice, nossos narizes e orelhas podem parecer mais proeminentes do que na juventude. Então, da próxima vez que você olhar seu reflexo, lembre-se de que essas características em crescimento são apenas uma forma do seu corpo mudar com o tempo. É uma parte estranha, mas fascinante da natureza humana, que destaca como nossos corpos sempre se adaptam, mesmo quando não percebemos. Você sabia que o rio Amazonas já fluiu na direção oposta? Há cerca de 10 milhões de anos, esse poderoso rio seguia para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico. Depois ocorreram mudanças geológicas dramáticas, incluindo a elevação das montanhas dos Andes. Essa grande mudança alterou a direção do rio, que agora deságua no Oceano Atlântico. Hoje, o Amazonas é não só o maior rio em volume, mas também uma artéria vital da região, influenciando o clima da América do Sul e sustentando uma incrível diversidade de vida selvagem. Sua vasta bacia abriga a maior floresta tropical do planeta, que desempenha um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono e na produção de oxigênio. O rio Amazonas e seu ecossistema são essenciais para a saúde do nosso planeta, tornando essa antiga história sobre a mudança de seu curso uma parte fascinante da nossa história natural. Você consegue imaginar como tudo poderia ter mudado se ele ainda fluísse para o oeste? Descubra por que o Império Gupta é chamado de Idade de Ouro da Índia. Esse período incrível de 325 a 550 p.a.C. foi marcado por grandes conquistas em várias áreas. Os avanços em ciência, matemática, literatura e arte se destacam. Um dos mais renomados cientistas do Império Gupta, Aryabhata, foi um gênio que introduziu ideias revolucionárias, incluindo o conceito de zero, fundamental para a matemática moderna. Ele até sugeriu versões iniciais da teoria heliocêntrica, afirmando que a Terra gira em torno do Sol. Enquanto isso, a literatura clássica em sânscrito floresceu, com poetas e dramaturgos criando obras que ainda são relevantes hoje. O auge da arte e da arquitetura, visível em templos magníficos e esculturas, enriqueceu culturalmente essa época. O Império Gupta realmente lançou as bases para as gerações futuras, despertando a curiosidade e a busca pelo conhecimento que moldaram o caminho histórico da Índia. Você ficará surpreso ao saber que Platão tinha outro nome. Nascido como Aristócles, esse famoso filósofo é conhecido por suas ideias revolucionárias na filosofia ocidental. O nome Platão reflete sua força física e vem da palavra grega, platos, que significa largo. Imagine o jovem Aristócles, não apenas o pensador que admiramos hoje, mas também um homem forte, cujo apelido no esporte sugere suas características físicas.
Curiosamente, a robustez de Platão contrasta com suas aspirações intelectuais, às quais ele dedicou sua vida, lembrando-nos de que muitos grandes pensadores começaram de maneiras inesperadas. Seus diálogos, nos quais ele explora justiça, beleza e igualdade, mostram seus pensamentos profundos, mas também refletem um homem que um dia foi conhecido por sua força. Não é surpreendente como um simples apelido pode adicionar profundidade à nossa compreensão de uma figura tão influente? Você sabe o que realmente influencia a nossa escrita? No árabe, a escrita é feita da direita para a esquerda, o que é bem diferente de muitos outros idiomas, como o inglês, francês ou espanhol, que são escritos da esquerda para a direita. Essa direção única pode surpreender quem está acostumado com os sistemas ocidentais de escrita. Você já tentou escrever com a mão esquerda? A escrita árabe não é apenas uma questão de direção, ela possui um belo estilo de caligrafia que a torna uma forma de arte. As curvas e laços das letras árabes criam efeitos visuais impressionantes ao serem escritas. Essa escrita da direita para a esquerda também afeta como as pessoas leem sinais, livros e até mesmo conteúdo digital. Compreender essa diferença pode ajudar a superar barreiras culturais e melhorar a comunicação com falantes de árabe. Então, da próxima vez que você ver um texto árabe, lembre-se desse aspecto fascinante de como as línguas podem moldar nosso mundo. Acredite ou não, mas você encontra assassinos todos os dias. De acordo com pesquisas, uma pessoa média encontra cerca de 36 assassinos ao longo da vida, especialmente se viver até os 100 anos. Esse número chocante mostra que muitos desses indivíduos perigosos podem estar escondidos entre nós, frequentemente passando despercebidos. Embora possamos pensar que assassinos são exceções extremas, as estatísticas revelam outra realidade. Muitos deles podem nunca ser punidos, deixando seus crimes sem solução. Essas pessoas podem ser qualquer um estranho na rua, um vizinho ou até mesmo um funcionário da sua comunidade. Reconhecer essa realidade assustadora destaca a importância da vigilância e da segurança em nosso dia a dia. Isso nos faz refletir, não é mesmo? Embora a grande maioria das pessoas seja boa, o perigo pode estar por perto, lembrando-nos de permanecer alertas e nunca subestimar a imprevisibilidade do mundo ao nosso redor. Adivinhe o que realmente impulsiona a revolução do café da manhã? É o dodô, uma ave extinta de Madagascar, que botava os maiores ovos entre todas as aves. Esses enormes ovos tinham mais de 30 centímetros de comprimento e equivalem a cerca de 150 ovos de galinha. Imagine quebrar um ovo de dodô para fazer uma omelete gigante ou uma fritada colossal. Se essas aves incríveis estivessem conosco hoje, os cardápios de café da manhã seriam completamente diferentes. Os restaurantes poderiam oferecer pratos fartos feitos com esses ovos enormes, atraindo gourmets que querem experimentar algo inusitado. Em uma época em que a criatividade culinária não tem limites, a ideia de cozinhar com ovos tão gigantes poderia inspirar chefes ao redor do mundo. O dodô extinto nos lembra da incrível diversidade que já existiu em nosso planeta e de como até mesmo o café da manhã que desfrutamos hoje está ligado a essas maravilhas do passado. Quem sabe como o amor da sociedade pelo café da manhã teria mudado se tivéssemos ingredientes tão únicos. Não é incrível pensar nas possibilidades? É verdade que os telhados podem fritar ovos. Em lugares quentes como Dubai ou Las Vegas, a temperatura nos telhados pode subir tanto que é possível cozinhar ovos. Esse fenômeno incrível não é apenas uma curiosidade. Ele mostra o quanto essas cidades esquentam no verão. Quando o sol brilha forte, superfícies como os telhados absorvem calor e ficam extremamente quentes. Na verdade, estudos mostram que em um dia ensolarado, telhados de cor escura podem atingir temperaturas entre 65 e 93 graus Celsius. Imagine deixar um ovo em um telhado por alguns minutos. Quando você voltar, ele pode já estar chiando. Essa maneira incomum de cozinhar destaca como superfícies comuns podem se transformar em utensílios de cozinha improvisados nessas condições. As pessoas que vivem em climas assim frequentemente encontram maneiras criativas de lidar com o calor, desde o uso de materiais de telhado mais leves até a instalação de sistemas de refrigeração modernos para tornar suas casas confortáveis. Você consegue acreditar que a força do sol pode transformar telhados comuns em frigideiras? E se eu disser que os cosmonautas levaram espingardas para o espaço? Em uma reviravolta inusitada, cosmonautas soviéticos trouxeram espingardas a bordo de suas naves espaciais, mas não para batalhas intergalácticas. Essas armas tinham um propósito prático relacionado ao seu retorno à Terra.
Se eles pousassem inesperadamente em uma remota taiga siberiana, as espingardas os ajudariam a se proteger de ursos famintos que poderiam encontrar. Esse fato interessante destaca a imprevisibilidade das viagens espaciais e a importância da preparação, mesmo no espaço. Imagine a preocupação de voltar à Terra, sabendo que você pode ter que enfrentar um urso após sua jornada histórica. Embora a exploração do espaço muitas vezes se concentre em conquistas incríveis da tecnologia e da ciência, essa estranha medida de precaução nos dá uma visão das realidades enfrentadas por pessoas corajosas, dispostas a ir além do nosso planeta. Você pode se surpreender. Cemitérios e sepultamentos não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O cemitério geralmente fica perto de uma igreja e serve como local de sepultamento para os fiéis. Normalmente é menor e mais íntimo, abrigando os restos de moradores locais. Já o sepultamento é frequentemente uma área maior e independente, que pode não estar ligada a nenhuma organização religiosa. Esses espaços surgiram com o crescimento da população, permitindo que as cidades realizassem muito mais sepultamentos do que pequenos cemitérios poderiam comportar. Com o tempo, os cemitérios evoluíram, incluindo monumentos elaborados, jardins tranquilos e até locais para serviços memoriais, tornando-se não apenas lugares de descanso, mas também áreas de reflexão. Então, da próxima vez que você ver um cemitério ou um sepultamento, pense na história e no significado de cada um deles. Prepare-se para se surpreender com as células de combustível de hidrogênio. Esses dispositivos incríveis geram eletricidade por meio de uma simples reação entre hidrogênio e oxigênio, produzindo apenas água e calor. Esse processo não só gera energia limpa, mas também ajuda a reduzir emissões prejudiciais, tornando as células de combustível de hidrogênio uma verdadeira solução na luta contra as mudanças climáticas. Imagine um carro movido a hidrogênio, que emite apenas vapor d'água em vez de poluentes. Além do transporte, essas células de combustível também podem fornecer energia para casas e indústrias, oferecendo uma solução versátil para necessidades energéticas sustentáveis. Com o avanço da tecnologia, as células de combustível de hidrogênio estão se tornando mais eficientes e acessíveis, abrindo portas para um futuro baseado em energia limpa. Será que veremos a transição dos combustíveis fósseis tradicionais para essa fonte de energia inovadora em nosso dia a dia? Você sabia que para produzir um único quilo de chocolate são necessários cerca de 400 grãos de cacau? Isso pode parecer muito, mas cada grão traz sabores e aromas únicos para nossa sobremesa favorita. Esses pequenos grãos crescem em frutos de cacau, que vêm de árvores de cacau, principalmente em regiões tropicais. Após a colheita, os grãos são fermentados, secos, torrados e processados para revelar seu rico sabor de chocolate. O caminho do grão até a barra de chocolate é fascinante e envolve várias etapas, como moer os grãos em pasta, misturá-los com açúcar e muito mais. Esse processo trabalhoso destaca não apenas a habilidade agrícola, mas também a importância cultural do chocolate em diferentes sociedades. Portanto, da próxima vez que você saborear uma barra de chocolate, pense nas muitas mãos e horas que foram dedicadas a esses 400 grãos que tornaram isso possível. É verdade que as tatuagens maori contam histórias? Na Nova Zelândia, a arte tradicional de tatuagem entre os maoris é chamada de moko, se for no rosto, e tomoko, se cobre o resto do corpo. Essas tatuagens incríveis fazem muito mais do que apenas parecer bonitas. Elas têm um papel importante na expressão da identidade, nas narrativas e no status social. Cada marca na pele conta algo significativo sobre a pessoa que a usa, como sua linhagem, conquistas ou experiências. Para os maoris, essas tatuagens são uma conexão com sua cultura e um símbolo de orgulho. Os padrões não são escolhidos aleatoriamente. Eles são cuidadosamente criados para refletir histórias familiares e conquistas pessoais. Na verdade, receber um moko ou tomoko, muitas vezes, é uma experiência profundamente espiritual, ilustrando a poderosa conexão entre a pessoa e seu legado. Não é incrível como a arte pode transmitir tanto significado? Um fato interessante sobre o placebo. O efeito placebo é um fenômeno surpreendente, onde as pessoas se sentem melhor apenas porque acreditam que o tratamento vai ajudar, mesmo que não tenha substâncias ativas. Imagine tomar um comprimido de açúcar para dor de cabeça e, de repente, sentir alívio, graças à incrível capacidade do seu cérebro de influenciar o corpo.
Por outro lado, existe o efeito nocebo, onde expectativas negativas levam a sintomas reais e desagradáveis. Isso mostra o quão poderoso pode ser nossa mente em questões de saúde. Pesquisas mostraram que até a forma como o tratamento é apresentado pode moldar nossas expectativas e resultados. Quando os médicos falam positivamente sobre o tratamento, os pacientes tendem a melhorar mais. É surpreendente como nossas crenças podem nos afetar fisicamente, não é? Compreender os efeitos do placebo e do nocebo ajuda a melhorar o cuidado com os pacientes e as estratégias de tratamento. E se eu te disser que os gatos sempre caem de pé? Essa habilidade incrível está relacionada à estrutura única do corpo e a um reflexo especial. Os gatos têm colunas vertebrais flexíveis e clavículas especiais que permitem que eles girem o corpo no ar. Quando caem, os gatos instintivamente alinham o corpo para que as patas fiquem voltadas para baixo. Esse reflexo os ajuda a aterrissar em segurança, o que é vital para a sobrevivência, especialmente durante a caça ou ao fugir de perigos. Ao contrário dos humanos, que podem se machucar gravemente ao cair, os gatos muitas vezes saem ilesos. Seu senso de equilíbrio também é notável, graças ao ouvido interno, que os ajuda a perceber mudanças na posição. Esse talento natural não é apenas para beleza, é essencial para sua agilidade e habilidades de caça. Então, da próxima vez que você ver um gato pulando ou caindo graciosamente, lembre-se de que eles têm habilidades especiais criadas pela natureza para mantê-los seguros e ágeis. O que realmente motiva a pesquisa dos oceanos? Em 1992, uma forte tempestade na costa do Hawaii lançou 28.800 boias de banho no oceano. Esse evento inesperado deu início a uma aventura científica que durou muitos anos. Os pesquisadores decidiram acompanhar esses brinquedos coloridos, que incluíam patos, rãs e tartarugas, para estudar como eles flutuavam nas correntes oceânicas globais. Surpreendentemente, alguns desses pequenos nadadores chegaram ao Alasca em apenas alguns meses, enquanto outros continuaram sua jornada até as costas da Europa por mais de 10 anos. Ao seguir essas criaturas plásticas brincalhonas, os cientistas obtiveram dados valiosos sobre as correntes oceânicas e seu papel nas mudanças climáticas. Esse método de pesquisa incomum não apenas ofereceu uma maneira única de entender nossos oceanos, mas também nos lembrou que até os objetos mais simples podem desempenhar um papel importante na exploração dos grandes mistérios do nosso planeta. Você sabia que os primeiros habitantes de Madagascar vieram da Indonésia? Essa descoberta incrível se baseia em estudos linguísticos e genéticos que questionam as ideias tradicionais sobre a origem da ilha. Pesquisadores descobriram que os primeiros moradores, que se estabeleceram em Madagascar há cerca de 1.500 a 2.000 anos, têm mais em comum com a população do Sudeste Asiático do que com os africanos. Essa conexão é parcialmente explicada pelas correntes oceânicas, que serviram como rotas de migração ao longo dos séculos. Quando as ondas levavam os barcos, os primeiros colonizadores traziam suas línguas, culturas e práticas agrícolas, misturando-as com as tradições únicas de Madagascar. É surpreendente, mas isso resultou em uma rica diversidade de espécies biológicas e um patrimônio cultural que reflete as raízes híbridas da ilha. Portanto, ao pensar em Madagascar, lembre-se de que suas histórias incríveis e diversidade podem realmente ter origens em longas costas da Indonésia. Incrível, mas é verdade. A Estátua da Liberdade foi um farol. Inicialmente instalada em 1886 como um majestoso símbolo de liberdade, a Lady Liberty teve uma função prática que poucos conhecem. Ela serviu como farol por 16 anos. Sua tocha, brilhando intensamente, era visível a 24 milhas de distância, ajudando a guiar os navios com segurança para o porto de Nova York. Essa dupla função a tornou não apenas um ícone, mas também uma parte importante da navegação em uma época em que a segurança no mar era crucial. Os navios que passavam pelo porto contavam com sua luz para evitar costas rochosas e portos lotados. Imagine o sol da manhã refletindo em sua superfície de cobre, enquanto os marinheiros procuram por sua tocha brilhante. Com o avanço da tecnologia, os faróis tradicionais se tornaram mais eficientes, e o papel da estátua mudou para um símbolo puramente. No entanto, esse capítulo fascinante em sua história destaca como ela simbolizava esperança e segurança para os recém-chegados e marinheiros. Já pensou por que Furólio parece um conto de fadas? Localizado em um encantador vale do rio Bobona, na Suíça, Furólio se destaca por seu charme único.
principalmente porque não há eletricidade aqui. Imagine casas de pedra com telhados rústicos ao longo de ruas tranquilas, onde os sons da natureza substituem o zumbido da eletrônica. Essa atmosfera pacífica convida você a desacelerar e realmente apreciar a beleza ao seu redor. No centro de Furólio, há uma impressionante cachoeira de 80 metros que desce suavemente, tornando-se uma das principais atrações da cidade. Quando os visitantes se reúnem para admirar essa vista deslumbrante, muitas vezes ficam encantados com a vegetação exuberante e as flores silvestres coloridas que a cercam. Este canto escondido oferece uma rara oportunidade de escapar do ritmo acelerado do mundo moderno, permitindo que você se conecte com a natureza, explorando um verdadeiro pedaço da tranquilidade suíça, pronto para visitar a paisagem mágica de Furólio. Você sabia que muitos animais também veem cores? Não são apenas os humanos que desfrutam do mundo colorido. Pássaros, peixes e mamíferos desenvolveram a visão em cores, permitindo que percebam todo o espectro, assim como nós. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência deles. Imagine um pássaro que vê uma fruta vermelha brilhante entre as folhas verdes. Ele consegue identificar facilmente o fruto maduro, pronto para ser consumido, garantindo sua alimentação. Peixes dependem das cores para encontrar parceiros e evitar predadores, enquanto muitos mamíferos usam essa habilidade para caçar ou coletar comida. A rica paleta de cores na natureza desempenha um papel importante na vida desses seres, ajudando-os a se orientar no ambiente. Essa visão colorida melhora sua interação com o mundo, transformando cada dia em uma aventura vibrante. Então, da próxima vez que você admirar um pôr-do-sol colorido, lembre-se de que muitos animais também experimentam sua própria mágica das cores ao nosso redor. Você sabia que a fachada deste museu é surpreendentemente única? O Museu Soumaya, na Cidade do México, atrai visitantes com seu design incomum, adornado com mais de 16 mil painéis hexagonais de alumínio. Foi projetado pelo talentoso Fernando Romero, em colaboração com o famoso arquiteto Frank Gehry. Esta obra de arte arquitetônica moderna combina a arte mexicana e europeia. Dentro você encontrará não apenas coleções impressionantes de arte, mas também esculturas giratórias, que tornam a visita ao museu sempre nova e emocionante. O museu busca tornar a cultura acessível, oferecendo entrada gratuita para que todos possam desfrutar da beleza e criatividade que ele oferece. Sendo um dos museus mais visitados da América Latina, o Museu Soumaya é um vibrante centro para amantes da arte e mentes curiosas. Não importa se você é um fã de arte ou apenas procura uma diversão única, este museu promete uma jornada fascinante através da arte e inovação. Então, por que não incluí-lo em seus planos e mergulhar em suas maravilhas artísticas? E se eu disser que sabemos tão pouco? Apesar de o oceano cobrir mais de 70% do nosso planeta, apenas cerca de 1 a 5% do fundo do mar foi explorado. Isso deixa enormes paisagens subaquáticas cheias de mistérios. Muitos cientistas definem esse pequeno percentual, dependendo das áreas que estão analisando. Ao longo dos anos, os esforços de pesquisa se concentraram principalmente em zonas costeiras rasas, onde mergulhadores e submarinos conseguem chegar facilmente. No entanto, com os avanços tecnológicos, como veículos operados remotamente e mapeamento por sonar, finalmente podemos explorar mais fundo do que nunca. Isso significa que partes escuras e misteriosas do oceano, onde podem existir espécies e ecossistemas desconhecidos, estão se tornando mais acessíveis. Imagine as descobertas que nos aguardam nas profundezas inexploradas. Quais segredos esses mundos subaquáticos guardam? O que realmente afeta a saúde bucal? A boca humana é um verdadeiro centro de vida, habitada por mais bactérias do que pessoas na Terra. Na verdade, existem cerca de 700 tipos diferentes de bactérias em nossas bocas, e bilhões de bactérias individuais estão entre nossos dentes, gengivas e línguas. Embora algumas dessas criaturas microscópicas possam causar problemas dentários, como cáries e doenças gengivais, muitas delas são, na verdade, benéficas. Elas ajudam a decompor restos de alimentos e mantêm um ambiente equilibrado, protegendo-nos de micro-organismos nocivos. É surpreendente como uma tão grande diversidade de bactérias pode coexistir em nossas bocas, mostrando o quanto nossa saúde está ligada a esses pequenos organismos. Ao praticar uma boa higiene bucal, incluindo escovação, uso de fio dental e visitas regulares ao dentista, podemos apoiar nossas bactérias amigáveis
e manter as nocivas sob controle. Não é incrível como alguns pequenos seres podem impactar tanto nossa saúde? Você sabia que seu nariz influencia o sabor? Se você tampar o nariz enquanto come, ficará surpreso ao descobrir que maçã, batata e cebola podem ter um gosto muito parecido. Isso acontece porque nosso olfato desempenha um papel importante na percepção dos sabores. Quando comemos, pequenas moléculas de comida chegam aos receptores do nosso nariz. Esses receptores enviam sinais para o nosso cérebro, ajudando-nos a distinguir diferentes sabores. No entanto, quando fechamos o nariz, esses sinais olfativos não chegam ao cérebro e fica difícil diferenciar alimentos que normalmente têm sabores marcantes. Essa conexão surpreendente entre sabor e olfato explica por que a comida pode parecer sem graça quando você está resfriado. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição, lembre-se de que não são apenas suas papilas gustativas que estão trabalhando, mas também o seu nariz. Você já percebeu como a comida tem um gosto diferente quando está doente? Você ouviu falar da mãe de 66 anos? Em 2008, Rado Devi Lohan ganhou as manchetes em todo o mundo ao dar à luz uma menina saudável na Índia, tornando-se uma das mães mais velhas da história. Esse evento incrível mostrou como os avanços na medicina, como a fertilização in vitro, FIV, e os melhores tratamentos de saúde reprodutiva estão mudando nossa visão sobre a maternidade. Tradicionalmente, a sociedade acredita que os filhos devem ser gerados quando a mulher é jovem. No entanto, a história de Rado desafia essas normas, mostrando as possibilidades que a ciência oferece. Muitos ficaram surpresos ao ver uma avó se tornando mãe, o que gerou discussões sobre idade, família e fertilidade. A jornada de Rado não só inspira esperança, mas também incentiva a conversa sobre os direitos das mulheres de escolher sobre seus corpos e a maternidade em qualquer idade. O que você pensa sobre ser pai ou mãe em idade avançada? Você vai se surpreender com a aranha de Natal da Ucrânia. Essa criatura encantadora tem um papel especial no folclore ucraniano, simbolizando sorte e prosperidade durante as festas. Tradicionalmente, as famílias decoram suas árvores de Natal com enfeites em forma de aranha, ou até mesmo teias de aranha reais, para atrair bênçãos para seus lares. A lenda frequentemente conta sobre uma mulher pobre que, na manhã de Natal, acordou e descobriu que uma aranha havia tecido lindas teias em sua árvore, transformando enfeites simples em um espetáculo brilhante. Essa história mágica destaca a alegria e o calor do Natal na Ucrânia, mostrando como diferentes culturas usam símbolos únicos para expressar esperança e boa vontade. Imagine-se reunindo-se com seus entes queridos, compartilhando essa linda história e adicionando enfeites divertidos que celebram não apenas o espírito do Natal, mas também o folclore fascinante que enriquece a festividade. Então, da próxima vez que você pendurar esses enfeites, lembre-se da aranha de Natal e do que ela simboliza. Um pouco de sorte e muito amor. Que maneira maravilhosa de celebrar esta temporada! Será que Stephen Hawking pisava nos pés das pessoas? Você pode se surpreender ao saber que Stephen Hawking, o renomado físico conhecido por suas contribuições à cosmologia, tinha um lado brincalhão que chamava a atenção. Rumores diziam que Hawking usava sua cadeira de rodas para pisar nos pés de quem não gostava. Embora ele frequentemente descartasse essas histórias como fofocas, não conseguia conter o riso quando perguntavam sobre seu suposto hábito. O humor e a sagacidade de Hawking se destacavam até mesmo em discussões leves sobre seu comportamento. Essa mistura única de genialidade e brincadeira o tornou não apenas um cientista icônico, mas também uma figura querida na cultura popular. Sua capacidade de unir humor a um intelecto excepcional mostra que até as mentes mais sérias podem ter um lado leve. Então, da próxima vez que você ver alguém correndo em uma cadeira de rodas, pense em Hawking e no riso que ele inspirou. Será que era apenas um mito, ou ele realmente tinha uma natureza travessa? Muitos não sabem, mas a Pedra de Londres nos fascina. Este objeto misterioso, localizado em uma nicho na Rua Cannon, atrai a atenção de historiadores e turistas há mais de 1000 anos. Embora seu propósito exato permaneça incerto, acredita-se que a pedra seja uma relíquia da antiga Londres com profundas raízes históricas. Alguns acreditam que era um marco de fronteira usado pelos romanos, enquanto outros pensam que poderia ter servido como um local para anúncios públicos, ou até mesmo como símbolo do poder real. A pedra testemunhou muitos eventos e foi movida várias vezes ao longo de sua longa história. Hoje, ela permanece como um testemunho do rico passado de Londres, escondida à vista de todos.
Apesar de sua idade e importância, muitos transeuntes podem nem notar este pedaço de história. Por que a Pedra de Londres continua a despertar curiosidade? Talvez seja a atração do desconhecido, ou as histórias que ela guarda dos séculos passados. Seja você um morador local ou apenas um turista, dedicar um minuto para refletir sobre sua origem adicionará um pouco de magia à sua caminhada pela cidade agitada. Você vai se surpreender ao saber que Mendel amava ervilhas. Durante 8 longos anos, Gregor Mendel se dedicou ao mundo das plantas de ervilha, controlando o cruzamento de mais de 28 mil delas. Esse trabalho apaixonado aconteceu no meio do século XIX e lançou as bases da genética moderna. Mendel observou atentamente como os traços eram transmitidos de geração em geração, descobrindo os conceitos de traços dominantes e recessivos. Por exemplo, ele descobriu que uma planta podia ter flores roxas, enquanto outra tinha flores brancas, mostrando como alguns traços podem dominar sobre outros. Suas anotações cuidadosas e experimentos revelaram as leis fundamentais da hereditariedade, que ainda são importantes para entender a genética hoje. Apesar de seu trabalho inovador, as descobertas de Mendel passaram despercebidas por várias décadas. Então, da próxima vez que você ver ervilhas, lembre-se de como essas pequenas plantas mudaram para sempre nossa compreensão da herança. Você já se perguntou por que o Tamisa está prosperando agora? Na década de 1950, o rio Tamisa enfrentou uma grave crise, sendo considerado biologicamente morto devido à poluição e negligência. Agora, essa icônica rio passou por uma transformação incrível. Graças a esforços de limpeza, incluindo regras mais rigorosas para o descarte de resíduos e tecnologias inovadoras de controle de poluição, o Tamisa é agora um dos rios mais limpos que atravessam uma grande cidade. O retorno de uma fauna diversificada, como lontras e mais de 400 espécies de peixes, é um sinal de sua recuperação. Organizações locais e voluntários desempenharam um papel fundamental na restauração dos habitats e na manutenção do rio como um ecossistema vibrante. Esse notável retorno não só melhora a beleza natural de Londres, mas também contribui para a saúde geral do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver o Tamisa, lembre-se da incrível jornada que ele percorreu para recuperar seu lugar como uma artéria aquática próspera. Você já se perguntou por que a Disneyland Paris atrai milhões? Desde sua abertura em 1992, a Disneyland Paris se tornou o lugar mais visitado da Europa, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Este incrível parque temático supera atrações famosas como a Torre Eiffel e o Louvre, graças ao seu charme único. O que diferencia a Disneyland Paris é sua atmosfera mágica, com castelos de contos de fadas, desfiles coloridos e atrações emocionantes para todos, desde os pequenos até os amantes de adrenalina. Famílias e amigos criam memórias inesquecíveis ao encontrar seus personagens favoritos da Disney, como Mickey Mouse e Cinderela. O parque também oferece atrações incríveis inspiradas nos filmes da Disney, como a emocionante Space Mountain e o mágico voo do Peter Pan. Portanto, seja na Main Street ou explorando as diversas áreas temáticas, a magia da Disneyland Paris a torna um sonho para visitantes de todas as idades. Vamos revelar a verdade sobre os pepinos do Mar Rosa. Esses incríveis seres marinhos, conhecidos pela sua cor única, podem medir de 10 a 30 centímetros. Mas o que impressiona ainda mais é a sua capacidade de sobreviver em diferentes profundidades do oceano, de 137 metros a 5.500 metros. Essa adaptabilidade permite que eles vivam em várias condições marinhas, mostrando sua resistência. Os pepinos do Mar Rosa desempenham um papel importante em seus ecossistemas, alimentando-se de materiais orgânicos que se acumulam no fundo do oceano. Ao se moverem em seus habitats, eles ajudam no ciclo de nutrientes e contribuem para a saúde dos ecossistemas marinhos. Na próxima vez que você pensar na vida marinha, lembre-se do pepino do Mar Rosa, um herói injustamente esquecido das profundezas. Como esses seres se adaptam a condições tão extremas. No século XIX, as pessoas eram fascinadas pela ideia de se conectar com o além, o que levou a um curioso fenômeno conhecido como fotografia espírita. Fotógrafos habilidosos usavam a técnica de dupla exposição para criar imagens etéreas, onde parecia que figuras fantasmagóricas estavam ao lado de pessoas vivas.
Essas impressionantes fotos traziam esperança e consolo para as famílias enlutadas, pois pareciam capturar os espíritos de entes queridos que partiram. Alguns fotógrafos se tornaram famosos por seus retratos fantasmas e cobravam altos preços por seus serviços. No entanto, muitos deles foram posteriormente desmascarados como fraudes, utilizando truques simples para manipular as imagens. Apesar de suas origens enganosas, a fotografia espírita deixou uma marca significativa na cultura popular, influenciando histórias sobre fantasmas e fenômenos paranormais. Até hoje, a atração de capturar um vislumbre do além continua, borrando as fronteiras entre realidade e imaginação. O que você pensa sobre a possibilidade de ver espíritos nas fotografias? Acredite ou não, mas a galinha veio primeiro. Essa conclusão surpreendente foi feita por cientistas que estudam a formação da casca do ovo. Você pode pensar que o ovo sempre deve vir antes da galinha, mas na verdade existe uma proteína chamada ovocleidina 17, essencial para a formação da casca dura. Apenas as galinhas conseguem produzir essa proteína, o que significa que elas devem existir primeiro para fazer os ovos. Portanto, ao refletir sobre essa antiga questão, é interessante perceber que a origem da galinha está diretamente ligada ao seu papel na produção de ovos. Mudanças evolutivas levaram à galinha moderna que conhecemos hoje, mas sem essas galinhas não haveria ovos. Essa descoberta desafiou nosso pensamento tradicional, gerando debates interessantes entre cientistas e amantes de ovos. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, lembre-se, ele teve que vir da galinha primeiro. Você viu urubus sobre a sua casa? Isso pode parecer uma cena de filme de terror, mas essas aves estão na verdade passando uma mensagem. Urubus voando acima podem indicar um problema sério, como um vazamento de gás. Esses necrófagos têm um olfato incrível, que lhes permite detectar o etilmercaptano, uma substância química adicionada ao gás natural para dar um cheiro característico. Ele tem um odor semelhante ao de carne em decomposição, por isso, os urubus conseguem senti-lo de longe. Se você vê essas aves se reunindo perto da sua casa, isso é um mau sinal. É importante agir imediatamente. Desligue os aparelhos a gás e saia do local para evitar inalar vapores nocivos. Assim que estiver em segurança, ligue para a companhia de gás local ou para os serviços de emergência. Essa incrível habilidade dos urubus não só destaca seus instintos únicos, mas também serve como um importante aviso de segurança. Portanto, da próxima vez que você ver essas aves, lembre-se de que elas podem estar tentando alertá-lo sobre algo desagradável nas proximidades. Você sabia que 2 músicas perderam o Oscar para uma só? No filme A Montanha Fria, 2 emocionantes músicas foram indicadas ao Oscar de melhor canção original, mostrando o incrível talento da indústria musical. No entanto, em uma reviravolta inesperada, nenhuma dessas músicas ganhou o prêmio. O Oscar foi para Into the West, de O Retorno do Rei, que faz parte da épica trilogia O Senhor dos Anéis. Esse resultado destaca o quão competitiva pode ser a cena musical, especialmente durante a prestigiada temporada do Oscar. A Montanha Fria apresentou composições poderosas que tocaram o coração do público e dos críticos, mas a dura competição se mostrou difícil demais. A vitória de Into the West mostra como até filmes renomados podem enfrentar dificuldades inesperadas em um ambiente tão acirrado. Os Oscars não são apenas sobre filmes, mas também sobre a música incrível que enriquece as histórias contadas na tela. Essa situação leva os fãs a refletirem com que frequência grandes músicas ficam sem reconhecimento devido à forte concorrência. Você sabia que o arroz alimenta bilhões diariamente? O arroz não é apenas um grão comum. É uma fonte importante de alimento, responsável por mais de 1/5 das calorias consumidas no mundo. Esse produto simples desempenha um papel fundamental na saúde de milhões de pessoas, especialmente em regiões como a Ásia, África e América Latina. Uma das razões pelas quais o arroz é tão amplamente utilizado é sua incrível adaptabilidade. Ele pode crescer em diferentes condições climáticas e tipos de solo, tornando-se uma cultura confiável em diversos lugares. Rico em nutrientes essenciais, o arroz também fornece energia e sustento para incontáveis pessoas, contribuindo efetivamente para a segurança alimentar global. De fato, em muitas culturas, o arroz é mais do que um alimento. É um símbolo de prosperidade e meio de vida. Seja como acompanhamento, prato principal ou até sobremesa, o arroz é a base das dietas ao redor do mundo. Com sua versatilidade e rica história, é claro que o arroz é muito mais do que um simples grão.
É a base da vida para bilhões. Como seu prato favorito inclui arroz. Você já ouviu falar da famosa escada de madeira de Jerusalém? No século XVIII, uma escada de madeira ficou acidentalmente do lado de fora da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e se tornou uma parte marcante do patrimônio histórico da cidade. Essa escada permanece no mesmo lugar até hoje, mostrando não apenas o incidente, mas também uma história fascinante de cooperação religiosa. Hoje, esse simples pedaço de madeira simboliza as dificuldades de compartilhar locais sagrados, já que sua presença requer o consentimento de 6 diferentes denominações cristãs. Cada grupo tem seus direitos sobre a igreja, tornando a escada um ponto central de discussões sobre harmonia e convivência em uma cidade com uma rica história cultural. Essa responsabilidade compartilhada destaca como as crenças podem coexistir, até mesmo com algo tão simples como uma escada. Então, da próxima vez que você pensar em Jerusalém, lembre-se de que essa escada não é apenas um objeto esquecido, mas um símbolo do diálogo contínuo entre comunidades que buscam respeito e unidade. Descubra este antigo sobrevivente da era dos dinossauros. O jacaré do Mississippi, uma reptília incrível, manteve sua aparência única por milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Este ser extraordinário pertence a um grupo que quase não mudou ao longo do tempo, tornando-o um dos parentes vivos mais próximos dos animais pré-históricos que habitaram a Terra. Assim como seus antepassados, os jacarés do Mississippi têm mandíbulas poderosas, pele grossa e um corpo aerodinâmico, adaptado para a vida aquática. Eles se sentem à vontade em pântanos e rios do sul dos Estados Unidos, onde caçam uma variedade de presas, incluindo peixes, aves e até pequenos mamíferos. É impressionante como esses jacarés precisam de pouca evolução, o que indica que sua estrutura é perfeita para a sobrevivência. Cientistas estudam esses répteis antigos não apenas para entender sua biologia, mas também para obter informações sobre os ecossistemas pré-históricos da Terra. Portanto, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que o jacaré do Mississippi é uma conexão incrível com a história distante do nosso planeta. Você sabia que as formigas não são apenas pequenos insetos correndo pelo chão? Elas têm estratégias avançadas de sobrevivência que mostram sua incrível capacidade de se adaptar e prosperar. Uma das propriedades mais interessantes das formigas é a habilidade de produzir antibióticos. Esses antibióticos naturais as protegem de bactérias e fungos nocivos, funcionando como uma farmácia da natureza. Ao criar essas substâncias, as formigas mantêm suas colônias limpas e saudáveis. Isso as ajuda a sobreviver em ambientes onde outros seres podem ter dificuldades. Pesquisadores até estudam esses antibióticos para entender melhor seu funcionamento e, quem sabe, aplicá-los na medicina humana. Não é incrível que essas pequenas criaturas contribuam para a ciência? Quais outros segredos incríveis as formigas guardam? Você já parou para pensar quanto sangue temos? O sangue representa cerca de 7-8% do nosso peso total, o que significa que um adulto médio tem entre 4,5 e 6 litros desse líquido vital. O sangue desempenha várias funções importantes no nosso corpo. Transporta oxigênio e nutrientes para as células, ajuda a regular a temperatura do corpo e elimina resíduos. Ele é composto por vários componentes: plasma, um líquido amarelado que transporta células e nutrientes, glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio, glóbulos brancos, que têm um papel fundamental na luta contra infecções, e plaquetas, necessárias para a coagulação do sangue. Todos esses elementos trabalham no sistema circulatório para manter nossa saúde e funcionamento normal, mostrando o quão incrível é nosso corpo em manter o equilíbrio e responder aos desafios. Você sabia que Tom Cruise sabe pilotar aviões? Essa superestrela de Hollywood é famosa não apenas por suas acrobacias incríveis e filmes de ação, mas também por ter uma licença de piloto. Tom obteve sua licença de piloto privado em 1994 e adora voar, o que combina com seu personagem ousado nas telonas. Ele ama pilotar diferentes tipos de aeronaves, incluindo monomotores e helicópteros. Tom até fez algumas de suas acrobacias em filmes como Top Gun: Maverick, o que traz mais realismo às suas performances. Sua paixão pela aviação vai além da atuação, pois ele frequentemente fala sobre como voar lhe dá uma sensação de liberdade e aventura. Na verdade, seu amor pela aviação é tão forte que ele não só treina arduamente para manter suas habilidades de pilotagem, mas também defende a segurança na aviação. Então, da próxima vez que você assistir a um de seus filmes,
Lembre-se de que as emocionantes cenas aéreas podem ter sido filmadas por ele mesmo no cockpit. Legal, né? Acredite ou não, o Canadá criou uma capa de invisibilidade. Essa invenção revolucionária, chamada de invisibilidade quântica, tem como objetivo tornar objetos praticamente invisíveis, tanto na luz visível quanto na infravermelha. Imagine um soldado que desaparece da vista, dificultando muito a tarefa dos inimigos em encontrá-lo. A invisibilidade quântica funciona, curvando a luz ao redor do objeto, como um mágico fazendo um truque de desaparecimento. Essa tecnologia utiliza materiais modernos para controlar como a luz interage com o ambiente, criando uma ilusão perfeita de invisibilidade. Inicialmente desenvolvida para fins militares, o potencial dessa tecnologia vai além do campo de batalha. Pense em como ela pode ser usada na proteção da vida selvagem, ajudando a preservar espécies ameaçadas de caçadores furtivos, ou permitindo que cientistas realizem pesquisas sem perturbar os habitats naturais. Com os avanços contínuos, a invisibilidade quântica pode abrir portas para diversas aplicações em segurança, privacidade e até na indústria do entretenimento. Então, quem sabe o que nos aguarda no futuro no mundo da invisibilidade? Estaremos à beira de uma nova era de privacidade pessoal? Um fato interessante sobre o cubo mágico. Este famoso quebra-cabeça 3x3 não é apenas um brinquedo, é um desafio único que intriga as pessoas há várias décadas. Com sua estrutura complexa, composta por um núcleo fixo, 6 peças centrais, 8 cantos e 12 arestas, ele pode gerar impressionantes 43 quintilhões de combinações possíveis. Para ter uma ideia desse número, imagine que você tenta uma nova combinação a cada segundo. Você precisaria de incríveis 1,4 trilhões de anos para explorar todas as possibilidades, muito mais do que a idade do nosso universo. Essa complexidade faz do cubo mágico um favorito entre os amantes de quebra-cabeças e competidores. Muitos algoritmos e estratégias complexas foram desenvolvidos para resolver esse colorido enigma. Algumas pessoas conseguem resolvê-lo em menos de 6 segundos, demonstrando uma incrível coordenação motora e agilidade mental. Portanto, não importa se você está começando ou tentando melhorar seu tempo, o cubo mágico é uma jornada fascinante no mundo da resolução de problemas e do pensamento espacial. O que realmente move nossos pensamentos todos os dias? As pessoas geram entre 12 mil e 60 mil pensamentos diariamente, e esse número é impressionante. Mas aqui está o ponto. Cerca de 80% desses pensamentos costumam ser negativos. Essa tendência natural ao pensamento negativo reflete a incrível capacidade do nosso cérebro de pensar criticamente e resolver problemas. É quase como se nossa mente estivesse programada para notar perigos ou dificuldades, o que nos ajuda a lidar com a vida. No entanto, o excesso de negatividade pode nos afetar, causando estresse e ansiedade. Por isso, é tão importante praticar o pensamento positivo e a atenção plena. Técnicas como manter um diário de gratidão ou fazer exercícios simples de respiração profunda podem ajudar a mudar nosso foco de problemas para oportunidades, promovendo um pensamento mais saudável. Então, por que não dedicar um momento para refletir sobre seus pensamentos hoje? Eles te elevam ou te puxam para baixo? O que realmente impulsiona a agricultura de formigas? Algumas espécies de formigas, como as famosas formigas vermelhas e pretas, têm relações surpreendentes com os pulgões, pequenos insetos sugadores. Essas formigas não apenas buscam comida, elas praticam a agricultura ativamente. Ao proteger os pulgões de predadores como joaninhas e vespas, as formigas garantem uma fonte constante de melada, uma substância doce que os pulgões produzem. As formigas até transportam os pulgões para plantas mais seguras ou os ajudam a se desenvolver nas raízes das culturas, aumentando a produção de melada. Essa relação mutuamente benéfica é um exemplo impressionante de cooperação na natureza, onde ambas as partes se beneficiam. Enquanto os pulgões recebem proteção contra perigos, as formigas desfrutam de um delicioso petisco que as energiza. Não é incrível como esses pequenos seres criam parcerias tão complexas? Essa dinâmica fascinante contribui para a saúde do ecossistema, afetando o crescimento das plantas e o controle de pragas. Como isso muda nossa percepção do mundo dos insetos? Existe mesmo a rua mais curta da Escócia? Ebenezer Place, localizada na charmosa cidade de Wick, em Caithness, é considerada a rua mais curta do mundo. Essa minúscula rua tem apenas
2,26 jardas de comprimento e é um lugar imperdível para quem gosta de atrações curiosas. Ela liga 2 edifícios históricos, o Hotel Mackay e outra construção próxima. Embora seja pequena, Ebenezer Place tem uma grande reputação. Pessoas de todos os lugares vêm tirar fotos na placa da rua e admirar sua fama. Apesar de suas dimensões, Ebenezer Place se tornou uma atração local querida e um ícone da história de Wick. Se você estiver visitando a Escócia, não perca a chance de ver essa pequena maravilha. Quem sabe você até leve para casa uma história interessante sobre estar na rua mais curta do mundo. Quem sabe? Talvez você encontre inspiração para sua próxima aventura. Então, o que você está esperando? Pegue sua câmera e vá para Wick. Incrível, mas é verdade. Destinos podem se entrelaçar. Penny Brown, uma enfermeira que estava descansando em um jogo de beisebol infantil, testemunhou um incidente perigoso. Quando um bastão de beisebol atingiu Kevin Stevens no peito, seu coração parou. Agindo rapidamente, Penny usou suas habilidades de ressuscitação cardiopulmonar para trazer Kevin de volta à vida, provando que sua formação médica foi essencial em um momento crítico. Avançamos 7 anos para 2006, em um restaurante em Nova York. Penny se viu em uma situação em que estava sufocando e não conseguia respirar. Felizmente, Kevin, que havia recebido treinamento em primeiros socorros, rapidamente veio em seu socorro e realizou a manobra de Heimlich, salvando sua vida com sucesso. Esta história incrível destaca os laços fortes que formamos e como o heroísmo pode se manifestar entre as pessoas. Quais são as chances de que uma amizade tão incomum surja em momentos que exigem a salvação de vidas? Recentemente, foi desenvolvido um hidroavião subaquático em forma de tubarão, que combina a velocidade de um jet ski com a funcionalidade de um pequeno submersível. Imagine deslizar na superfície da água e, em seguida, mergulhar nas profundezas. Este design inovador é perfeito para aventureiros que desejam explorar a vida vibrante debaixo d'água, sem a necessidade de equipamentos complexos de mergulho. Os usuários podem desfrutar da emoção de surfar nas ondas e depois transitar suavemente para o mundo subaquático, descobrindo recifes de corais coloridos e criaturas marinhas fascinantes. Este transporte único não só proporciona experiências emocionantes, mas também inspira a exploração dos mares e uma compreensão mais profunda dos nossos oceanos. Portanto, seja correndo nas ondas ou mergulhando no azul, essa criação incrível abre novas oportunidades para interagir com os surpreendentes ecossistemas aquáticos do nosso planeta. Por que os porcos nadam nas Bahamas? O Grande Praia, também conhecido como Great Major Cay, é uma ilha desabitada em Exumas, nas Bahamas, famosa por seus porcos selvagens, que se divertem nas águas cristalinas e turquesas. Esses porcos se tornaram uma atração fascinante para turistas de todo o mundo. Diferente de outros animais que você pode ver na praia, esses porcos brincalhões adoram se molhar, mergulhar em busca de comida e até interagir com os visitantes que vêm vê-los. O motivo de seu hábito de nadar está ligado aos instintos naturais de busca por alimento, quando procuram comida que foi levada à praia ou deixada por turistas. Seu comportamento único gerou muitas fotos e vídeos virais, tornando o Grande Praia um destino imperdível para aventureiros e amantes dos animais. Imagine como é incrível observar esses porcos fofos nadando pelas ondas enquanto você aproveita o sol. Essa curiosa reunião de vida selvagem não só adiciona charme à ilha, mas também destaca as maneiras surpreendentes como os animais se adaptam ao seu ambiente. Você gostaria de se juntar a eles para nadar? Você consegue imaginar essas incríveis auroras boreais? As auroras boreais criam um espetáculo fascinante de cores, dançando no céu noturno. Esse fenômeno natural acontece quando partículas carregadas do Sol colidem com os gases na atmosfera da Terra. O resultado? Cores vibrantes de verde, rosa e roxo se entrelaçam e brilham, transformando as noites escuras em telas luminosas. Geralmente, esses fenômenos são mais visíveis nas regiões polares, como Alasca, Canadá e Escandinávia, especialmente no inverno, quando as noites são longas e escuras. Mas você sabia que a força do vento solar afeta a intensidade das auroras? Durante uma forte tempestade solar, você pode ver as auroras até mais ao sul do que o normal. Independentemente de você ter tido a sorte de ver essa maravilha com seus próprios olhos, ou apenas sonhar com isso, as auroras boreais nos lembram da conexão da Terra com o universo e das maravilhas que ele guarda. Você sabe o que deixa os donos de cães malucos? É um cheiro estranho conhecido como pata frita.
Muitos donos de cães perceberam que as patas de seus amigos peludos podem ter um cheiro peculiar, como de batata frita ou pipoca velha. Esse cheiro único geralmente é causado por bactérias inofensivas que vivem naturalmente nas patas do cão. Embora isso possa surpreendê-lo, normalmente não há motivo para preocupação, e isso não indica problemas de saúde. Cuidados regulares, como lavar as patas do cão e aparar os pelos entre os dedos, podem reduzir bastante esse cheiro. Se você já se perguntou por que as patas do seu filhote cheiram como um lanche, saiba que pata frita é uma característica comum dos cães. Não é engraçado como nossos pets podem ser tão adoráveis, mas ao mesmo tempo ter um cheiro inesperado. O que realmente ajuda a lagartixa Gila a sobreviver? Essas incríveis lagartixas, que vivem no sudoeste dos Itinhua e no México, são uma das poucas espécies de lagartixas venenosas do planeta. As lagartixas Gila acumulam gordura em suas caudas, que serve como reserva de alimento em tempos difíceis. Essa adaptação única permite que elas sobrevivam em condições severas, onde a comida pode ser escassa. Quando as lagartixas Gila capturam suas presas, que muitas vezes incluem pequenos mamíferos e ovos de aves, elas usam seus dentes especializados com sulcos para injetar veneno. Esse veneno pode parecer assustador, mas tem duas funções principais: protege a lagartixa de predadores e ajuda a paralisar a presa. Curiosamente, as lagartixas Gila não são agressivas, a menos que se sintam ameaçadas, e passam a maior parte do tempo se aquecendo ao sol ou se escondendo em tocas durante as horas mais quentes do dia. Não é incrível como a natureza dá a seres como as lagartixas Gila a capacidade de sobreviver em seu ambiente? Você pode se surpreender. Warner Bros. E o Império Otomano. Em 1923, enquanto cineastas criavam magia em Hollywood, o mundo testemunhou o fim de uma era com a oficialização do fim do título de sultão otomano em 1922. A Warner Bros., que hoje é sinônimo de grandes sucessos e desenhos animados amados, foi fundada apenas um ano depois, marcando o início de um novo capítulo na história do cinema. O Império Otomano, que já foi um poderoso e vasto estado, estava em declínio há anos, e sua dissolução foi um marco na política mundial. Enquanto isso, na Califórnia, 4 irmãos, Harry, Albert, Sam e Jack Warner, começaram a explorar a crescente indústria cinematográfica, abrindo caminho para personagens icônicos como Pernalonga e Batman. Esse contraste entre o fim de um império e o início de um gigante da mídia destaca como a história pode se desenrolar de maneiras inesperadas, levando a transformações culturais que ainda sentimos hoje. E se eu disser que a aspargo é saudável? Este incrível vegetal é cheio de nutrientes. A aspargo contém folato, fibra e vitaminas A, C e K, tornando-se uma ótima adição à sua dieta. O folato ajuda o corpo a produzir e manter novas células, enquanto a fibra favorece uma boa digestão. A vitamina A é importante para a visão e a saúde da pele, e as vitaminas C e K ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a coagulação do sangue, respectivamente. A aspargo não só fornece nutrientes, mas também tem propriedades diuréticas, ajudando o corpo a eliminar toxinas, o que reforça ainda mais sua reputação como uma escolha saudável. Seja grelhada, cozida no vapor ou assada, adicionar aspargo aos seus pratos não só melhora o sabor, mas também contribui para o seu bem-estar. Então, pronto para fazer deste vegetal verde um item essencial na sua dieta? Vamos revelar a verdade sobre o estilo de vida único do Alasca. Com uma população de cerca de 700 mil pessoas, o Alasca é uma terra de contrastes, onde a maioria vive em Anchorage ou na capital, Juneau. No entanto, grande parte deste vasto estado é composta por vilarejos remotos e paisagens selvagens deslumbrantes. A vida nesses lugares isolados desenvolve uma forte independência e autossuficiência entre os habitantes. Muitos alascanos gostam de atividades ao ar livre, como pesca, caça e caminhadas, frequentemente contando com suas habilidades para sobreviver em um ambiente desafiador. A cultura reflete esse espírito de resiliência, onde as conexões comunitárias são essenciais para o apoio mútuo. Mesmo nas cidades, o estilo de vida no Alasca permanece ligado à natureza, convidando os moradores a interagir com seu belo entorno. Portanto, esteja você em um movimentado centro urbano ou em uma tranquila vila, a vida no Alasca oferece uma perspectiva única sobre comunidade e autossuficiência. O que você acha que isso diz sobre a identidade deles?